Ei pessoal, estamos de volta com um novo ensino. Hoje vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e fogo. Estamos falando sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E há tantas coisas que vou compartilhar hoje e estou tão animado se eu conseguisse. Estou do lado de fora, há barulho ao meu redor. Ainda estou sentado aqui em um lugar público. Os pássaros estão ao meu redor e o canto é lindo, está quente. Está extremamente quente aqui no México agora, 37, mas parece 47, ou seja, 99, mas parece 116. É como sentar-se em uma sauna. Agora mesmo, e espero que meu computador consiga fazer isso. Espero que meu telefone não mostre aquela mensagem que está fechando porque está muito quente. Então eu vou começar e provavelmente vocês verão o suor passar pela minha camisa conforme eu continuar. Espero que vocês possam me ouvir por causa dos pássaros. Mas eu planejo fazer isso hoje e não tenho outro estúdio além deste. Eu comecei uma nova série desde que saí da prisão sobre o Evangelho e muitos já me ouviram lutando pelo Evangelho. Por anos, a importância do arrependimento, não apenas acreditar em Deus, mas se voltar para Deus. Batismo não apenas como um sinal externo de fé interior ou símbolo, mas batismo conforme está na Bíblia. E também a prática onde as pessoas são batizadas imediatamente ao converterem-se. E o batismo com o Espírito Santo, não como algo apenas para poucos, mas algo para todos nós. E isso é o nascimento da igreja e o que eu falei na última lição. E lá era importante, claro, ver, se você quiser ver, o batismo do Espírito Santo não aconteceu em João 20, 22, mas sim no dia do Pentecostes, onde vieram celebrar a entrega da lei, quando vieram celebrar a semana da festa, né? A primeira colheita foi onde tudo ocorreu. Isso não poderia acontecer antes. Então temos a Páscoa, que é o sangue do Cordeiro, eles foram salvos do Egito, e então a lei foi dada no campo minado. Monte Sinai, em Êxodo, 50 dias depois, e aqui temos a cruz, e então 50 dias depois, uma nova lei. Está escrito em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa foi a última aula, se você não viu, vá ver. Onde falei sobre o que vou falar hoje, Romanos 8 e viver pelo Espírito. Hoje vou dividir isso em dois. Por quê? Porque sinto que é melhor assim e caso contrário o vídeo será de 2 horas. Outro dia sobre Romanos 8 e o que aconteceu quando recebemos o Espírito Santo, e é sobre isso que vou falar na próxima vez. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E lá vou compartilhar muitos testemunhos na próxima vez. O que significa ser guiado pelo Espírito de Deus é mais do que, entre aspas, apenas viver santamente. É uma vida caminhando pelo Espírito, guiada pelo Espírito, vivendo pelo Espírito. E esses são os que são filhos de Deus. E lá, Romanos 8 também diz aqui que quando recebemos o Espírito Santo, o Espírito crescemos interiormente e aguardamos ansiosamente a adoção da filiação, a redenção de nossos corpos. E isso é o que acontece quando estamos cheios de recebam o Espírito Santo. Recebemos a adoção deles, de filiação, verdadeira filiação. Mas ainda não aconteceu de fato. Por quê? Porque ainda não estamos em casa. A redenção não aconteceu. Então, temos o Espírito Santo em nós, mas estamos esperando por aquele dia. Mas vou falar mais sobre isso na próxima lição. Hoje quero começar com isso e fazer com que entendas que existe uma primeira e uma segunda vinda. E havia coisas que Jesus fez com a primeira vinda e há coisas que ele vai fazer com a segunda vinda. E vamos olhar para diferentes lugares na Bíblia, no Novo Testamento, onde há um intervalo. No texto onde a primeira coisa que aconteceu foi na sua segunda vinda, mas a próxima linha, e a primeira coisa que aconteceu foi na sua primeira vinda, mas a próxima frase fala sobre a sua próxima vinda. Aponta para aquele dia em que nosso Senhor Jesus retornará
E a primeira vinda, ele realmente veio para nos batizar com o Espírito Santo, mas na próxima vinda ele vai nos batizar não com o Espírito Santo, mas aqueles que receberam o primeiro batismo receberão a recompensa, e aqueles que não receberam o primeiro batismo com o Espírito Santo serão ali batizados com fogo, sabe? E eu acho que você vai entender muito bem quando ver este ensino. Então vamos começar. Mateus 3:11, João diz aqui: eu te batizo com água para arrependimento para aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vai batizar você com o Espírito Santo e fogo. E eu não... há muitas pessoas hoje em dia que ensinam que o Espírito Santo e o fogo são algo recebemos quando recebemos o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo e fogo lá. Ou alguns dizem, não, você é batizado com o Espírito Santo, mas há um batismo de fogo extra. Eles precisam vir atrás de você, sobre você. Não é só porque você recebeu o Espírito Santo ou batizado com o Espírito, você também precisa ser batizado com fogo. E eu sei que é muito popular, mas vamos ver o que as Escrituras dizem. Primeira coisa, o que eu acho que é muito, muito claro nas Escrituras é que quando você recebe o Espírito Santo, você o tem. A unção, o Espírito Santo em você. Não é necessário pegar um avião e voar para outro país para que um homem de Deus imponha as mãos sobre você para receber uma unção extra. Eu vim desse contexto, eu vim daquele ambiente onde acreditava, me disseram que o Espírito Santo não é suficiente. Papai, quase blasfêmia, desculpe dizer, mas o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, isso não é suficiente. Como Jesus, ele não recebeu o Espírito Santo e o batismo de fogo, ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito veio sobre ele. E desde aquele dia ele começou a fazer milagres. Isso é como se hoje disséssemos que não, o batismo no Espírito Santo não é suficiente. Você precisa de um batismo de fogo. Você tem isso, tudo o que precisa é do Espírito Santo. E eu tive um momento na minha vida em que eu estava perseguindo unção extra e pessoas extras para impor as mãos sobre mim para receber uma unção ou fogo extra do Espírito Santo. Mas então, um dia eu entendi o que a Bíblia diz, que tenho tudo em Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu só preciso para andar pelo Espírito. Sim, eu preciso continuar sendo cheio do Espírito. E como fazemos isso? Como estamos cheios do Espírito? Do nosso interior fluirá como água viva. Comece a obedecer, comece a fazer, adore. Ele, falar em línguas, adorá-lo e obedecê-lo. Dê e ser-lhe dado. Saia e imponha as mãos sobre as pessoas. Dê o Espírito Santo. Deixe-o fluir através de você e você ficará cheio. Cheio do Espírito, porque você está vivendo a vida e eu sou uma prova disso. Vejo frutos incríveis. Não só eu. Outras pessoas ao meu redor estão vendo frutos incríveis. Eu tenho muitas pessoas, centenas de pessoas. Venha até mim e diga, Torben, ore por mim, ore por mim. Eu preciso da unção. Ore por mim para que eu receba o Espírito Santo e fogo. Você tem o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Sim? Ok. Vamos sair e fazer isso. Entenda o que você recebeu e comece a viver isso. Sim, eu posso rezar pela cura. Sim, eu posso rezar pela libertação. Sim, eu posso profetizar sobre você. Tudo isso, mas não há uma unção extra. Não há nada mais irritante. Há o Espírito Santo. Nós não queremos o batismo de fogo. Mateus 3 está falando sobre. Você não ora por isso. Você não quer isso porque isso fala sobre julgamento. E eu não quero que você apenas aceite o que eu digo. Vamos ver na Bíblia. Se formos ao livro de Atos, e vamos fazer isso um pouco rápido aqui, apenas pegando diferentes lugares. Você não vê um lugar onde eles receberam o Espírito Santo. E em outro lugar, eles recebem um batismo de fogo. Ou você não vê um lugar no livro de Atos onde eles receberam o batismo do Espírito Santo e fogo imediatamente. Foi somente o Espírito Santo. Não há nenhum lugar no mundo. O Novo Testamento, no livro de Atos, onde você vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo, certo? E quando eles citam João Batista, eles não dizem que Jesus deveria ser batizado com o Espírito Santo em fogo.
Toda vez que se dizia que Jesus deveria batizar com o Espírito Santo, não se mencionava fogo. Por quê? Ficará claro. Vamos começar em Atos 1. Atos 1, lemos aqui, numa ocasião, enquanto Jesus estava comendo com eles. Foi depois que ele morreu e ressuscitou, ele os ordenou a não deixar Jerusalém, mas esperar por ele vir e levá-los, pelo dom que o Pai me deu. A promessa sobre a qual você me ouviu falar. Falando nisso, ele citou João, pois João batizou com água, mas em poucos dias você será batizado com o Espírito Santo. Pare, não existe isso de você será batizado com o Espírito Santo e fogo. Não, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam esperar até serem batizados com o Espírito Santo, não há fogo. Então ele continua em Atos 1:8. Mas porque... E então disse, mas você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você e você deverá ser minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não houve batismo com Espírito Santo e fogo aqui, não. Você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Não há menção de fogo. O que aconteceu em Atos 2? Eles foram preenchidos com o Espírito Santo e vale 2, vale 4. Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Todos foram preenchidos com o Espírito Santo. Não houve fogo aqui. Eles não foram todos preenchidos com o Espírito Santo e fogo, apenas Espírito Santo. Sim, se voltarmos ao verso anterior, eles viram o que parecia ser línguas de fogo separadas e queimando. E repousou sobre cada um deles. Então apareceu para eles como uma língua rasgada, como fogo, parece fogo. É tradução do eixo Espírito Santo. Parecia fogo, mas não era um fogo, não um fogo que queima, não um fogo que consome, como vamos ver. Não, apenas parecia fogo. É como quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, nós lemos lá em Mateus 3:16, que os céus se abriram sobre ele e o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Como uma pomba, assim o Espírito Santo desceu como uma pomba. Lá aparece para eles espinhos como de fogo. O Espírito Santo não é uma pomba. Não foi uma pomba que desceu sobre Jesus, foi o Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Como uma pomba, não era fogo que subia ao apóstolo, eram espinhos como um fogo, do jeito que era. E é muito importante entender, porque o fogo que lemos sobre João e Jesus serão batizados, é um fogo que vai queimar. E em Atos 11 também lemos aqui, quando falam sobre o Espírito Santo, depois que a casa dos cananeus recebeu o Espírito Santo e Pedro está diante dos anciãos em Jerusalém, ele se sentou lá e lemos, e eu me lembrei de Pedro, disse, o que o Senhor disse, que João batizava com água, mas você será batizado com o Espírito Santo. Não há novamente fogo, não há ninguém no livro de Atos, ninguém na igreja primitiva que seja batizado com esse fogo. Graças a Deus por isso. Sim, pode parecer fogo, talvez, você sabe, use a imagem do fogo, mas fogo é algo que queima. Eu tive uma formação como bombeiro. Quando eu estava no exército, me tornei bombeiro e estive em um container em chamas com o fogo se alastrando por todo lado. E eu entrei em casas que estavam pegando fogo e aquele fogo é quente, é quente, é perigoso, consome, destrói. Sim, estamos acesos por Jesus, mas não significa que estou pegando fogo agora. Sim, nossa fé está sendo refinada como ouro é refinado no fogo, mas isso não significa que esse é o fogo sobre o qual estamos falando. Então, você pode usar o fogo de várias maneiras. Estou em chamas por Jesus e você precisa estar em chamas por Jesus. Vamos lá. E sim, vamos para testes de fogo ou provações. Tudo bem. Não tem problema em usar esses exemplos, mas isso não é Gustavo, não. Isso não é Gustavo Batista. E estamos falando sobre... E é importante. Você entende isso e acho que ficará claro conforme prosseguimos e lemos agora. Mateus 3. Vamos ler o contexto sempre... É lido no contexto. Leia os versículos antes, leia os versículos depois. Vivemos de
Cristianismo de copiar e colar, onde pegamos versículos fora de contexto. E nós podemos fazer com que diga tudo. Mateus 3,11, eu te batizo com água para o arrependimento, pois aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele te batiza com o Espírito Santo Mas vamos ler as palavras antes. O machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto eu cortarei e jogarei no rio. Jogou no fogo. Então aqui falamos sobre um fogo nas palavras anteriores. E isso não é um incêndio, parece fogo, sente-se bem. Quer dizer, uma árvore que não está produzindo bons frutos, um dia será cortada e jogada no fogo e queimará. Portanto, o verso anterior fala sobre fogo. Então lemos Espírito Santo e fogo. E o verso seguinte, ele tem seu garfo na mão e vai limpar a eira, juntando o trigo no celeiro e queimando a palha sobre apagar fogo. Então há uma separação aqui do trigo e do joio, e a erva daninha entrará no celeiro, e o joio, que é a coisa que está fora do trigo, será queimado com um fogo inextinguível. Então isso é um fogo que está queimando. Então temos 3 versículos, fogo em um verso, fogo no próximo, fogo no terceiro. O verso anterior fala sobre julgamento. As palavras seguintes falam sobre julgamento e as do meio também falam sobre julgamento. É tão fácil de entender quando lemos no contexto. Nosso problema é porque estamos acostumados a ouvir coisas de certa forma e então lemos com um certo tipo de óculos e não vemos o que o texto realmente diz. O mesmo em João 3. Então temos Mateus 3 e João 3,16. Aqui vemos que João disse, eu te desbatizo com água, mas mais poderoso do que eu vem aquele que não é. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Vamos continuar a leitura. Quem é fã está em sua mão e ele vai agradar o chão. Desculpe, a tradução que tenho aqui é muito difícil de ler. Eu tenho um King James aqui em seu celeiro, e o chefe arderá com fogo inextinguível, né? O mesmo de novo, ele está falando sobre reunir o trigo, ele está falando sobre queimar a palha. Com fogo, 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 fogo. Então temos Mateus, temos Lucas. Isso está falando sobre fogo. Mas Mark e John não falam sobre fogo. Mark e John não disseram que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mark e John só disseram que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e não há fogo em Mark e John. Se você ler lá, eu te batizo com água, mas ele te batizará com o Espírito Santo. Não há fogo aqui. Por quê? Próximo versículo. E naquela época Jesus veio de Nazaré, Galileia, e foi batizado por João. Não se menciona fogo. Por quê? Porque não se fala de julgamento no contexto. A seguir João 1, nenhuma fogo mencionado novamente. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu mesmo não o conhecia. E aquele que você me enviou para batizar, ele me disse, o homem sobre quem você vê o Espírito Santo descer e permanecer, esse batizará com o Espírito Santo. Não se menciona fogo. Próximo verso. Eu vi e testemunho que este é o escolhido de Deus. No dia seguinte, João estava com seus discípulos. Sabe, não se menciona fogo. Por quê? Porque não se menciona julgamento. Então, se você considerar os 4 evangelhos, 2 falam sobre fogo, Espírito Santo e fogo, 2 apenas sobre o Espírito Santo. Porque os 2, quando falamos sobre o Espírito Santo e fogo é julgamento. E os 2 evangelhos onde não temos o fogo. É porque eles não falam sobre julgamento. Está muito, muito claro fora do texto que o que Jesus está falando são 2 batismos diferentes. O primeiro é o batismo com o Espírito Santo que ocorreu em sua primeira vinda. A próxima é o batismo de fogo que ainda não aconteceu.
é muito claro. E o que muitas vezes não entendemos quando lemos a Bíblia é que há uma lacuna no texto. É uma profecia que ainda não foi cumprida. Então, deveria ser assim aqui, como aqui, vamos dizer, Mateus 12. Há um exemplo aqui, Mateus 12, 17. Será cumprido o que foi falado pelo profeta Isaías. Aqui está meu servo, o qual escolhi, o que eu amo, em quem me deleito. Colocarei meu espírito sobre ele e irei colocar, e ele proclamará o julgamento para a nação. Então, aqui estava uma profecia que foi dita sobre Jesus, que Deus disse, eu colocarei meu espírito sobre ele. E ele proclamará justiça à nação. Deus colocou o seu Espírito Santo nele, sim. Jesus proclamou julgamento à nação, ainda não. Este é um exemplo. A primeira parte aconteceu, mas a segunda parte não aconteceu. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele não veio para proclamar ou julgar as nações, não como veremos mais tarde. Mais duas escrituras. Hebreus 9.26 é muito importante. Fala sobre 28 de setembro que Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados de muitos. Primeira vez ele veio. E ele aparecerá uma segunda vez, não para carregar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o esperam. Então, ele veio uma primeira vez para fazer uma coisa e a segunda vez para fazer outra coisa. O que é isso? Para trazer salvação àqueles que o esperam. Sim, essa não é a única coisa que ele vai fazer. Mateus 25, 31 diz isso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os antigos testemunhos, ele se assentará em seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E então lemos que as cabras, irão para o castigo eterno. Mateus 25 e 46, e os justos para a vida eterna. Então, aqui vimos a escritura antes. Mateus 12, que eu colocarei meu espírito nele e ele proclamará julgamento à nação. Ele recebeu o espírito quando veio pela primeira vez e fez coisas na primeira vez, mas ele proclamou o julgamento à nação? Não. Ele fará isso na segunda vez quando vier, porque lá todas as nações se reunirão diante dele. E o que ele vai fazer? Ele trará salvação àqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, àqueles que o receberam, e eles irão para o eterno. Eles terão a vida eterna, mas também haverá julgamento e irão para o castigo eterno. Isso é tão claro, então tem que ser entendido dessa forma. Jesus veio a primeira vez para trazer salvação. Ele virá uma segunda vez para julgar o mundo. E para trazer, nos dê a salvação para aqueles que o aguardam. Ou vamos dizer assim, Jesus veio pela primeira vez para nos batizar com o Espírito Santo. E ele está vindo uma segunda vez para trazer salvação àqueles que recebem o Espírito Santo. O primeiro batismo, e ele vai batizar o resto com fogo inextinguível, como já lemos antes em Mateus 3, o trigo e a palha, Então, são duas coisas diferentes das quais estamos falando. E agora temos pessoas correndo por aí, batismo com fogo. Você não quer isso. Eu quero esse batismo de fogo. Por quê? Porque esse fogo do batismo é julgamento. E nós não queremos isso. Há um espaço em Mateus 3, Espírito Santo e fogo, há um intervalo de 2000 anos. 2000 anos até agora entre o Espírito Santo e fogo. 2000 anos. Mas esse não é o único lugar no Novo Testamento onde há uma lacuna, onde se fala sobre a primeira e segunda vinda. Na verdade, está por toda parte. O que aconteceu quando Jesus recebeu o Espírito Santo? Ele foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias. Pelo Espírito Santo, deixe-o sair lá fora. E então ele saiu do poder do Espírito Santo e veio para Nazaré.
Ele foi ao centro de Deus. Veja isso, é muito importante em Lucas 4. Ele foi ao centro de Deus em Nazaré no sábado. Como ele costumava fazer. Levantou-se e leu o rolo que o profeta Isaías lhe entregava. E ele leu este versículo. O Espírito do Senhor veio sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da visão aos cegos e para libertar, descansar livremente e proclamar o ano do favor do Senhor. Escute aqui, procure 20. Então ele enrolou o pergaminho, devolveu ao povo e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam nele. Por quê? O que ele fez foi estranho, porque ele parou e inventou as palavras. Ele não leu o versículo até o fim. Parou de repente no meio de tudo, no meio de uma frase, proclamou o ano do favor do Senhor e então ele simplesmente parou e sentou-se. E todos olharam para ele e então ele disse: esta escritura se cumpriu ao ouvirem, e todos ficaram maravilhados. Por que eles ficaram maravilhados? Porque o que aconteceu foi muito, muito especial. Ele parou no meio do mundo, o que Isaías 61 diz, conforme ele leu, para proclamar o ano do favor do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, e para confortar todos os que choram. Então estamos lendo aqui que veio proclamar o ano do favor do Senhor. E lá ele parou. Ele parou lá. Ele não leu a intervenção do Senhor e consolou todos os que choram. Porque ele deixou de fora a vingança do Senhor e confortar todos os que choram. O motivo pelo qual ele deixou essa parte de fora é porque assim que ele leu a primeira parte, ele disse: hoje essa escritura se cumpriu ao vosso ouvir. Se ele tivesse lido o verso inteiro, a invenção do Senhor e consolo para todos os que choram, ele não poderia dizer hoje que esta escritura se cumpriu. Por quê? Porque ainda não se cumpriu o dia. A vingança de Deus ainda não chegou. Jesus não trouxe conforto para todos os que choram. Ele não trouxe salvação para aqueles que o esperam. E se você continuar lendo o que é essa conferência, Isaías 61, 6 e 7, você pode ler tudo sozinho mais tarde. E vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão nomeados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão da riqueza das nações e suas riquezas serão suas. Você pediu para se gabar. Com certeza da sua vergonha você receberá. E em vez da sua vergonha, receberá a dupla porção. Em vez de desgraça, receberá a sua herança. E assim você, herdeiro, será o nobre de destaque em sua terra e a alegria eterna seja seu. Aleluia. Um dia iremos receber. Isso quando o nosso Senhor Jesus retorna, nós receberemos, em vez de desgraça, nos alegraremos em nossa herança e receberemos a terra. A alegria eterna será nossa, em vez de ser estranho desta terra agora. E passaremos por sofrimentos e perseguições pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E Ele será nosso Deus e nós seremos seus filhos e herdaremos o novo céu e a nova terra. Leia o final do Apocalipse. Mas antes disso haverá uma invenção do Senhor, o dia do Senhor onde Ele julgará as nações. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Assim também em Lucas 4 há uma lacuna. Quando Isaías leu, proclame o dia do favor do Senhor, essa foi a primeira vinda. E o dia da vingança do nosso Senhor, e consolará todos os que choram, essa é a segunda vinda. Onde ele voltará nas nuvens e separará as ovelhas dos cabritos.
E a razão pela qual ele parou foi porque, caso contrário, ele não poderia dizer: hoje esta escritura está se cumprindo ao seu ouvir. A primeira parte foi cumprida, não a segunda. Mais uma, duas vezes. Vemos o mesmo em Atos 2, quando Pedro se levantou e pregou seu primeiro sermão. Então vemos o primeiro no primeiro sermão de Jesus após o Espírito Santo e vemos o primeiro no primeiro sermão de Pedro após o Espírito Santo. Pedro se levantou com os 11 em Atos 2 e lá ele citou o profeta Joel, onde ele disse, segunda aos Coríntios 2,17, nos últimos dias Deus diz: derramarei meu Espírito sobre as pessoas, seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens verão visões e seus idosos sonharão sonhos. Mesmo no meu servo, homens e mulheres receberão do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Isso aconteceu agora? Sim, aconteceu. Esse foi o primeiro comentário. Mas então ele leu: mostrarei maravilhas no céu, acima, e sinal na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça, o sol se tornará escuridão e a lua em luz, para manchar antes a vinda do grande e glorioso dia do Senhor. Isso ainda não aconteceu. Então, quando Pedro se levantou em Atos 2 e citando Joel, há uma lacuna. A primeira coisa aconteceu em sua primeira vinda, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. A segunda parte virá em sua segunda vinda, aí falaremos sobre o batismo nas águas. Com fogo, onde a lua se transformará em sangue e o sol em escuridão. E esse é o dia do Senhor quando ele vem. E o interessante aqui é ele está, na verdade, citando Joel errado. Ele se sentou aqui antes do grande e glorioso dia do Senhor. Se você for para Joel 2, ele não disse isso. 31 diz isso: o sol se transformará em escuridão e a lua em sangue antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Pedro não disse grande e terrível dia do Senhor. Ele é um grande e glorioso dia do Senhor. Que é isso, né? Vai ser um dia terrível ou vai ser um dia glorioso? Depende. Se você recebeu o primeiro batismo, ele veio com o Espírito Santo, se você é verdadeiramente nascido de novo, e são o trigo, os que estão por trás de bons frutos. Ou você não nasceu de novo de verdade e são a palha, onde não há bons frutos. Depende se Cristo é seu Senhor e você vive com Ele ou não. Depende para alguns que esperam sua vinda, que se prepararam como a noiva santa e tem muitos frutos para mostrar nosso amor, pois temos trabalhado para isso. Vai ser um dia glorioso, aleluia, mas para aqueles que não estão preparados, será como um ladrão na noite. Será um dia terrível. Um dia terrível, por quê? Porque não estão salvos. Salvar para quê? Seguro para os ratos virem. É para isso que fomos salvos, Romanos 5:9. Já que você foi justificado pelo sangue dele, quanto mais você será salvo da ira de Deus. Através dele, 1 Tessalonicenses 1:10. Onde esperamos o Filho do céu que foi ressuscitado dos mortos, Jesus, que livra-nos da ira vindoura. O que é essa ira que está por vir? Apocalipse 6, versículo 15. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os outros, tanto escravos quanto livres, vão se esconder na caverna e entre as rochas nas montanhas. Eles vão chamar a montanha e as rochas caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e pela ira de Deus. A terra, Jesus veio pela primeira vez como Salvador, como um cordeiro. Na próxima vez ele virá com ira, como um leão. E o próximo verso: pois o grande dia e a ira dele chegou, quem pode resistir? Apocalipse 11, 18. Os tempos chegaram
para Justin, o morto, e para recompensar os seus servos, os profetas e o seu povo que teme o seu nome, tanto os grandes quanto os pequenos, e para destruir aqueles que destroem a terra. Então vai haver um ajuste, haverá uma ressurreição dos mortos. Alguns para a vida eterna e outros para o julgamento eterno. É tão importante. Nós miramos a eternidade. É muito importante entender o que é a salvação e do que estamos salvos e o que nós somos salvos para. Para ser honesto, quanto mais eu estudo as Escrituras e o que é o Evangelho, quanto mais me preocupo com o corpo de Cristo. Tantas igrejas pregam evangelhos diferentes. E quando falo sobre arrependimento, eu digo, por que se arrepender? Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Nós nos arrependemos, aguardando ansiosamente aquele dia, o dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém, sacerdotes como esses hoje. Por que ser batizado na água? Porque lá nós deixamos o velho homem que é ligado ao pecado. Assim podemos viver uma nova vida. Mas também é onde somos batizados em Cristo, que é o Filho de Abraão. Então devemos ser herdeiros da promessa. O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, sobre a qual lemos aqui. E muitos dizem que talvez isso seja apenas um sinal, um símbolo externo e nada mais. E eles não fazem o que a Bíblia diz, batizam as pessoas imediatamente quando elas vêm à fé. E então eu fiz um teaser sobre o Espírito Santo na última vez. O batismo do Espírito Santo é o nascimento da igreja. E é para todos. E aqueles que não receberam esse batismo do Espírito Santo, um dia serão batizados com fogo. Existem apenas esses dois resultados. O batismo do Espírito Santo ou o batismo de fogo, porque foi isso que Jesus veio fazer. Com todos... Primeira vez foi para batizar as pessoas com o Espírito Santo para trazer salvação. E lá lemos em Efésios 1:14, essa é a garantia do depósito que assegura a nossa herança até a redenção. Então nós também temos isso em nós. Esse é o anel de noivado, como eu falei, mas o casamento ainda não aconteceu. Isso é o documento de adoção que é assinado, como eu falei. Mas isso ainda não aconteceu, na verdade, vou falar sobre isso na próxima vez. Recebemos, mas só aquele que perseverar até o fim será salvo. E agora estamos nos preparando, aguardando o dia da volta do nosso Senhor, onde Ele trará salvação para nós que recebemos o primeiro batismo. E então Ele batizará o resto, né? Com o fogo, com o julgamento, né? E precisamos voltar a isso. Precisamos voltar ao Evangelho completo. Você não viu o primeiro ensinamento que fiz sobre arrependimento? Vá ver isso. O segundo sobre o batismo, vá ver. O terceiro sobre o batismo com o Espírito Santo, vá ver. E o próximo que farei, vou pesquisar mais, Romanos 8, onde estamos vendo o que é andar pelo Espírito. Porque é muito mais também do que muitas pessoas conseguiram. Precisamos ter o temor de Deus em nossa vida. Lembre-se do que Jesus disse, quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé na terra. A decepção está por toda parte, não é só aqui, ali e acolá. A maioria de nós cresce em decepção. Quando crescemos, nos contaram um evangelho muito diferente do evangelho bíblico. Examine a Bíblia você mesmo, investigue isso. Veja o ensino, pegue sua Bíblia e não acredite apenas nas minhas palavras. Mas acredite no que está escrito aqui, porque é tão claro, né, o que lemos aqui. Deus te abençoe, tenha um dia incrível e, por favor, compartilhe esse ensinamento com outras pessoas. Curta no Facebook. Escreva uma pergunta, comente, curtindo e compartilhando. Eles conseguem mais visualizações e isso chega a mais pessoas e é muito importante. Porque as pessoas precisam ouvir essa verdade. E então estejam prontos. Certifique-se de que você nasceu de novo completamente. Certifique-se
Certifique-se de que se arrependeu e viva uma vida em arrependimento. Certifique-se de que foi batizado por imersão total em Cristo depois de se arrepender. Certifique-se de ter recebido o Espírito Santo e agora ande pelo Espírito e não pela carne, e então aguardando o dia do nosso Senhor, e então fazendo discípulos e espalhando para outras pessoas. Tá bom, Deus te abençoe e nos vemos na próxima, quando eu continuarei com esse ensinamento. E agora estou molhado, estou suado, quero entrar e trocar de camisa. Deus abençoe todos vocês. Tchau.